As Erinias, também conhecidas como Furias ou Eumênides, são deusas da vingança na mitologia grega, emergindo de eventos fundamentais como a titanomaquia. Sua origem remonta à lenda de Urano, o céu, e Gaia, a terra, que foram fundamentais na titanomaquia. As Erinias surgiram do sangue derramado de Urano após ser castrado por Cronos, personificando a retaliação divina contra aqueles que cometiam ações atrozes. Essas deidades carregam uma dualidade fascinante em sua natureza, pois, embora sejam reconhecidas como agentes vingativos, desempenham um papel crucial na manutenção da justiça divina e da ordem cósmica. Sua função é intrinsecamente ligada à punição daqueles que violam as leis divinas, proporcionando um contraste intrigante entre a busca por vingança e a necessidade de equidade no panteão grego. As Erinias personificam a ira e a fúria divinas, agindo como guardiãs da moralidade e da justiça. Sua presença imponente destaca o caráter implacável da punição divina, lançando um olhar sobrenatural sobre os mortais que ousam desafiar a ordem estabelecida pelos deuses olímpicos. No contexto mitológico, as Erinias são frequentemente convocadas para perseguir aqueles que cometem crimes graves, como parricídio e perjúrio. Seu papel é garantir que a justiça seja cumprida, mesmo que isso envolva a aplicação de castigos severos e eternos. Ao explorar as Erinias, somos levados a refletir sobre a dualidade presente em conceitos como vingança e justiça divina. Essas deusas, com sua natureza complexa, acrescentam uma camada intrigante à rica tapeçaria mitológica grega, destacando a interconexão entre a ordem celestial e as ações humanas. As Erinias, em sua representação mitológica, são dotadas de características físicas que personificam a natureza aterradora de sua missão vingativa. Uma das características mais distintivas é a presença de serpentes emaranhadas em seus cabelos, um detalhe simbólico que ressoa com o propósito de vingança e retaliação divina. As serpentes que se entrelaçam nos cabelos das Erinias carregam múltiplos significados, destacando-se como símbolos de corrupção e veneno. A imagem das serpentes evoca a ideia de um poder maligno, um veneno que se manifesta contra aqueles que cometem ações imperdoáveis aos olhos dos deuses. Esse simbolismo contribui para a aura intimidante das Erinias, sugerindo que a vingança que elas trazem consigo é tanto moral quanto espiritual. Além das serpentes, as Erinias são frequentemente descritas com asas negras, evocando a imagem de criaturas aladas que podem se mover rapidamente entre o reino divino e o mortal. Essas asas simbolizam a onipresença da justiça divina, destacando que a vingança das Erinias não conhece limites e pode alcançar mesmo os mais remotos recantos do mundo. A relação intrínseca entre as características físicas das Erinias e o conceito de vingança cria uma simbiose única entre forma e função. As serpentes e as asas não são apenas elementos decorativos, mas sim elementos que reforçam a missão divina das Erinias, personificando o terror e a inevitabilidade que acompanham a transgressão das leis divinas. Ao explorar esses atributos, somos levados a mergulhar na psique mitológica, onde a estética das divindades é profundamente conectada à sua essência e propósito. As Erinias, com suas características marcantes, não são apenas agentes de vingança, são entidades cuja presença visual conta a história de uma justiça celestial inescapável e imparcial. A narrativa das Erinias tem suas raízes nos eventos primordiais da mitologia grega, mais notavelmente na titanomaquia, a guerra entre os titãs e os deuses olímpicos. A origem das Erinias está entrelaçada com o tumulto cósmico resultante dessa guerra titânica. Segundo a lenda, as Erinias emergiram do sangue derramado de Urano após ser castrado por Cronos, tornando-se entidades vingativas de uma linhagem divina e trágica. Essas deusas da vingança, muitas vezes chamadas de Eumênides ou Furias, desempenhavam um papel crucial no equilíbrio cósmico. Sua existência não era apenas uma resposta ao tumulto dos titãs, mas uma manifestação da necessidade de equidade e justiça no universo. Desta forma, as Erinias personificavam não apenas a vingança divina, mas também a manutenção da ordem estabelecida pelos deuses olímpicos. A maldição das Erinias estava diretamente ligada às ações injustas ou maldosas cometidas no mundo mortal. Quando um crime sério ocorria, especialmente crimes como parricídio ou perjúrio, as Erinias eram invocadas para buscar justiça. O próprio ato criminoso funcionava como uma espécie de invocação, desencadeando a ira dessas deidades vingativas. O surgimento das Erinias, portanto, transcende uma simples narrativa de vingança. Elas personificam a resposta divina à transgressão moral e são intrinsecamente ligadas à manutenção do equilíbrio cósmico.
Este equilíbrio não só sustenta a estabilidade entre os deuses, mas também reflete a interconexão entre o divino e o humano, onde a justiça celestial se manifesta em resposta direta às ações da humanidade. Ao explorar essas origens mitológicas, somos transportados para os primórdios da mitologia grega, onde as eríneas desempenhavam um papel vital na ordem cósmica, reforçando a ideia de que a justiça divina não é apenas uma resposta emocional, mas uma parte intrínseca da própria estrutura do universo. As eríneas desempenham um papel crucial como executoras da justiça divina no panteão grego, incutindo temor e respeito nos corações daqueles que ousam desafiar as leis celestiais. Sua função transcende a mera vingança, sendo uma manifestação direta da necessidade de equidade e ordem no cosmos. Um exemplo notável de sua atuação é o caso de Orestes, cuja história é intrinsecamente ligada às eríneas. Orestes, encarregado pelo deus Apolo de vingar a morte de seu pai Agamemnon, mata sua própria mãe, Clitemnestra, em represália. As eríneas, agindo como agentes da justiça divina, perseguem Orestes implacavelmente como punição pelo ato de parricídio, demonstrando a inevitabilidade da punição diante das leis divinas. Outro exemplo emblemático envolve Tântalo, um mortal que cometeu sacrilégios contra os deuses ao servir a carne de seu próprio filho aos Olímpicos. As eríneas, cientes de sua transgressão, lançaram sua ira sobre Tântalo, tornando-o símbolo eterno de tormento. Aqui, vemos como as eríneas transcendem a punição de mortais comuns, alcançando até mesmo figuras semideificadas. A atuação das eríneas é marcada pela inevitabilidade e persistência. Não importa a fuga que os transgressores busquem, as eríneas perseguem incansavelmente, mostrando que a justiça divina não conhece fronteiras ou limitações temporais. Essa implacabilidade reforça a crença grega na inescapabilidade das leis divinas e na necessidade de prestar contas por atos que violem a ordem estabelecida pelos deuses. Ao explorar esses exemplos, somos levados a refletir sobre a natureza imutável e imparcial da justiça divina personificada pelas eríneas. Sua atuação não é apenas um ato de retaliação, mas uma expressão da ordem cósmica que transcende os limites do divino e do mortal. As eríneas, com sua fúria implacável, desempenharam papéis cruciais em mitos que ecoam pela eternidade, marcando figuras importantes da mitologia grega com a inevitabilidade de sua vingança divina. Um dos mitos mais notáveis é o da tragédia de Orestes. Instigado por Apolo, Orestes vinga a morte de seu pai, Agamemnon, matando sua própria mãe, Clitemnestra, e seu amante, Egisto. As eríneas, perturbadas por essa transgressão, perseguem Orestes sem descanso, demonstrando a intensidade de sua fúria e a impossibilidade de escapar de sua justiça. Esse mito, representado em obras como as Eumênides de Ésquilo, encapsula a complexidade moral enfrentada pelos personagens e a inexorabilidade das eríneas na aplicação da justiça divina. Outro mito notável envolve a figura de Tântalo, um mortal que ousou desafiar os deuses servindo a carne de seu próprio filho em um banquete divino. As eríneas, testemunhando esse ato sacrílego, lançaram sua fúria sobre Tântalo, condenando-o a tormentos eternos no Tártaro. Esse mito destaca como as eríneas não se limitam apenas a perseguir mortais comuns, mas também punem figuras semideificadas, reforçando sua atuação abrangente e impiedosa. A história de Aléteia, filha de Helena e Menelau, também ressoa como um exemplo da vingança inexorável das eríneas. Aléteia foi morta por sua própria mãe em um ato de fúria e desespero. As eríneas, testemunhando essa injustiça, perseguiram Helena, forçando-a a vagar pelo mundo em busca de redenção. Esses mitos sublinham a intensidade das eríneas como agentes da justiça divina. Independentemente do contexto ou das circunstâncias, sua missão é implacável e imparcial. A vingança das eríneas transcende as fronteiras do tempo e do espaço, perpetuando-se como um lembrete constante da inescapabilidade da justiça celestial. Na Grécia Antiga, o culto das eríneas era marcado por uma reverência única, refletindo a profunda compreensão das comunidades gregas sobre a necessidade de justiça divina e expiação. Os rituais dedicados a essas deusas da vingança eram distintos, servindo como uma expressão tangível do medo e respeito que as eríneas inspiravam. Os adoradores das eríneas frequentemente se reuniam em santuários específicos dedicados a essas divindades. O mais notável era o Eumenideion em Atenas, um templo dedicado às Eumênides, uma das designações das eríneas.
Este santuário não apenas abrigava estátuas e oferendas às deusas, mas também servia como palco para rituais cerimoniais destinados a apaziguar as eríneas e garantir a benevolência divina. Os rituais associados ao culto das eríneas eram peculiares, muitas vezes incluindo oferendas específicas para apaziguar a fúria dessas deidades. Sacrifícios de animais, como cordeiros negros, eram comuns, simbolizando a expiação e o desejo de restaurar o equilíbrio quebrado por ações injustas. Libações de vinho também eram oferecidas, conectando-se à tradição grega de oferecer bebidas aos deuses em busca de favor divino. A natureza específica desses rituais sugere uma compreensão intrincada da relação entre as eríneas e os mortais. O culto não era apenas uma forma de temor, mas uma busca ativa por redenção diante dessas divindades impiedosas. Os gregos antigos, cientes da inescapabilidade da justiça divina personificada pelas eríneas, buscavam reconciliação por meio desses rituais complexos e simbólicos. Além dos rituais, as eríneas eram invocadas em momentos de desespero, especialmente por aqueles que acreditavam terem sido vítimas de injustiças. As pessoas recorriam a essas deidades em busca de justiça divina, esperando que as eríneas interviessem em seu nome. O culto das eríneas na Grécia Antiga, portanto, não era apenas um ato de adoração, mas uma tentativa consciente de compreender e lidar com a complexidade da justiça divina. Se você gostou desse vídeo e deseja explorar mais conteúdo relacionado à mitologia, ao sobrenatural e a outros tópicos fascinantes, não hesite em se inscrever no canal. Deixe seus comentários abaixo com perguntas, sugestões ou compartilhe suas próprias histórias e experiências. Além disso, ative o sino de notificações dessa forma. Você nunca perderá um novo vídeo e estará sempre atualizado com nosso conteúdo.